Deus, que é amor, Ele nos anima e nos ensina com a sua palavra, que hoje nos diz: não foste vós que me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi e vos dignei para irdes e dar frutos, e o vosso fruto permaneça. Que Maria nos inspire a viver na esperança e produzir muitos frutos. Vamos dar a nossa acolhida fraterna aos responsáveis da noite, a comunidade do Centro Vila Nova e comunidade Santa Dulce dos Pobres. Acolhemos também os convidados desta noite, a Escola Joaquim Dias Guimarães, CETEP, AFIA de Guanambi, OVM, SCC, PASCOM, MAC, EAC e Pastoral dos Coroinhas. Também o nosso presidente da nossa celebração, o Padre Leandro dos Santos. Em comunhão com toda a igreja e na alegria cristã, iniciemos cantando. Aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor nos abriu um horizonte feliz. Pois nosso peregrinar pela face do mundo terá seu final lá na casa do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Boa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos, nesse momento do nosso ato penitencial, devemos expressar a Deus as nossas fragilidades e ao mesmo tempo pedir perdão por elas. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento de oração, de reflexão, nos colocarmos diante de Deus. Durante esses dias, passamos também uma retrospectiva da nossa semana, pedindo ao nosso Senhor que também desperte em nossos corações a humildade para reconhecermos que somos pecadores e que precisamos urgentemente da sua misericórdia. Tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Glória a Deus nas alturas e paz na terra, os homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, os homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nos bendizemos, nos adoramos, nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tenha piedade de nós. Salvai sois o Santo, salvai o Senhor, salvai o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 amém. Oremos. Concedei-nos, Senhor, viver plenamente os mistérios pascais e que, celebrando-os com alegria, sempre nos fortaleça e nos comunique à salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, apareceu aos apóstolos e os anciões, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém. Escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, que era muito respeitado pelos irmãos. Através deles enviaram a seguinte carta: nós, os apóstolos e os anciões, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões de Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram o vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então, decidimos de comum acordo escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem, porque decidimos o Espírito Santo que não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, e do sangue das carnes de animais sufocados, e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Salvações. Depois da despedia, Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a assembleia e entregaram a carta. A sua leitura causou alegria por causa do estímulo
que trazia palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo de servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos dignei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedis ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, hoje, por motivos pastorais, a nossa celebração tem como tema central um convite. Quem vive de esperança produz ou gera muitos frutos. Amados irmãos, hoje na liturgia, o evangelista São João
fundamentado em Cristo, nos ensina e nos convida a lembrarmos de amar a Deus, mas sem nos esquecermos de também amarmos os irmãos. Hoje, na primeira leitura do livro Atos dos Apóstolos, o autor aqui vem nos trazer dois grandes ensinamentos: o convite para a união, unir com os irmãos, mesmo com mentalidades de mundos diferentes, e ao mesmo tempo nos convidar para a missão, para produzir esses frutos nesse mundo. Amados irmãos, o evangelista São João hoje aqui vem nos convidar, todos nós, dentro da perspectiva do Evangelho, trazendo o fundamento do amor de Jesus. Nós sabemos que, olhando para os mandamentos da lei de Deus, o primeiro mandamento é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. Trazendo para o Novo Testamento, nós sabemos que esses mandamentos eles têm uma chamada síntese. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar os irmãos como a si mesmo. O interessante é que esse amor para com os irmãos não é na nossa perspectiva, não é do jeito que eu quero. É amar fundamentado naquilo que Jesus nos ensina como é amar os irmãos. Porque amar do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, muitas vezes há muito espaço para o egoísmo. É fácil amar quem eu gosto. É fácil amar quem me ajuda, quem faz tudo do jeito que eu desejo. Difícil é amar quem muitas vezes é contrário àquilo que eu penso ou que eu falo. O amor de Jesus é o amor chamado amor da entrega. É um amor desafiador. É muito difícil amar do jeito de Jesus. Hoje, nessa celebração, que é um convite para a chamada esperança, esse é um substantivo, essa palavra é um substantivo feminino. E podemos conectar esse substantivo a um verbo chamado esperar. Só que o esperar, quando nós pegamos a esperança do esperar, nós podemos nos acomodar, ficarmos sentados, esperando tudo cair de paraquedas. Mas eu faço um convite mais desafiador para todos nós. Devemos pegar esse substantivo e conectar um outro verbo, o verbo esperançar, que é quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Fica difícil, amados, dar frutos nesse mundo se nós não temos a coragem de fazer as coisas acontecerem. Não se trata das minhas habilidades. Por isso hoje começa essa pequena reflexão trazendo o amor de Jesus. É o amor de Jesus que nos motiva a ação. Não é o amor humano. Não é o amor do vizinho, do colega ou da pessoa amada. Mas é o amor de Cristo que me motiva. É o amor de Cristo que me dá esperança no coração. Algumas vezes eu vejo nessa frase popular, né? Algumas pessoas falam assim: a esperança é a última que morre. Eu não traria dessa forma. Eu traria a esperança como a primeira que deve nascer. E não em último lugar, e sim em primeiro lugar. Principalmente para as pessoas que já passaram por grandes desafios em suas vidas. Se ao acordar elas não tiverem esperança, elas vão levar os seus planos. Imagina uma comunidade que está aqui numa festividade, né? Tantos desafios que eles estão enfrentando, a comissão, as pessoas que estão à frente. Se eles não tiverem esperança que Nossa Senhora irá abençoá-los, que Nossa Senhora irá iluminá-los, irá interceder por todos eles vão desistir fácil. E não desistir. Então a esperança não deve ser o último plano, mas deve ser colocada em primeiro lugar. Se todos nós levantássemos com essa esperança de que Deus vai me abençoar hoje, Deus vai me dar sabedoria, Deus vai me dar aquela energia que eu não tenho, pode ter certeza que o nosso dia será muito diferente. E é nesse sentido que São João hoje vem nos convidar. Buscar esse amor de Deus, o exemplo de Deus fundamentado em Jesus. É Ele que nos dá o grande exemplo de como amar. Não é do meu jeito, é do jeito de Jesus. Hoje, no livro do Atos dos Apóstolos, nós sabemos, amados, que o livro do Atos dos Apóstolos é o livro que vai falar da chamada igreja primitiva. E o que é isso, Padre? É a igreja que estava começando.
Nós aprendemos nos 4 evangelistas que Jesus veio para este mundo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, que ele passou pelo processo, pelo mistério da paixão, morte e ressurreição. Mas que esse Jesus também subiu aos céus. Ele disse que retornaria, que voltaria. Nós até celebramos na grande festividade da igreja, que é a festividade da ascensão do Senhor. Então, se Jesus sobe, vai aos céus, mas a igreja primitiva tem que começar, tem que continuar. E os primeiros cristãos, eles percebem que eles estão aí como se fosse uma comunidade aqui, pessoas com mentalidades diferentes, culturas algumas vezes diferentes, em lugares diferentes. E como unir essa turma? Todo mundo trabalhando pelo mesmo ideal, na mesma direção. Por mais que cada um tivesse ali o seu jeitinho, o seu jeito. Então eles pedem que Nosso Senhor manda, chamado Espírito Santo. É o Espírito Santo que une todos nós. Não é uma habilidade diplomática da humanidade, de união, mas é o Espírito Santo. E sabe que esse Espírito Santo ele está acontecendo aqui nessa comunidade? Ele derramou aqui nessa comunidade. É impossível uma celebração de um festejo sem o Espírito Santo unindo o nosso povo. Não tem como. Então essa esperança desse Espírito Santo que une o nosso povo. E Padre, sabemos que esse Espírito Santo uniu esse povo, mas para quê? E por fim, hoje, nessa celebração, é para se dar esse fruto. Como é que os primeiros cristãos fizeram para dar frutos? Através da missão. Ou seja, os primeiros cristãos estavam se reunindo, não era à toa. Não era para todo mundo ficar pertinho do outro, mas para propagar o Evangelho, fazer aquilo que Jesus já nos falara. Ir ao mundo inteiro, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é isso que o nosso povo está fazendo aqui. Nossa comunidade, durante vários dias, talvez meses, eles se uniram, sentaram, conversaram, traçaram planos, projetos, através do Espírito Santo, para que esse Espírito Santo motivasse o nosso povo a viver essa missão, mostrar esses frutos com suas ações, cada um com o seu jeito, alguns através da música, outros através de uma leitura, outros através de uma limpeza, mostrando essa diversidade na comunidade. Amados irmãos, esse é o centro da nossa liturgia hoje. Mostrar essa esperança, a esperança no Cristo, não é a esperança nos homens, é a esperança em Deus. Uma esperança que nos motiva, que nos levanta, que nos dá uma força que nós não temos. Mas ao mesmo tempo essa esperança nos convida e nos motiva a dar frutos, frutos de missão. Mostrar o reino de Deus acontecendo. Imagina para as pessoas que dizem assim, eu tenho esperança em Deus, eu acredito em Deus, mas eu posso ficar em casa, rezando na minha casa. Fica difícil perceber essa esperança de Deus. Porque Jesus não nos convida a ficarmos acomodados. Pelo contrário, Ele nos movimenta a mostrarmos mais ainda esse amor de Deus em si. Por isso, queridos irmãos, eu vou deixar essa provocação para todos nós. Que durante esses dias, hoje nós estamos nessa segunda noite, que vocês saiam, que peçam a intercessão de Nossa Senhora, mas que lembrem, eu preciso dessa esperança para começar o meu dia, para começar a minha história de um jeito diferente. Não é uma esperança em qualquer coisa, mas é uma esperança do nosso Senhor. Eu devo amar meus irmãos, baseado não na minha mentalidade de mundo, mas do jeito que Jesus amou. E ao mesmo tempo, eu preciso lembrar e perceber que eu só poderei dar frutos nesse mundo se eu tivesse o mesmo espírito dos primeiros cristãos, de mostrar Jesus nesse mundo. Por mais que eu tenha o meu jeitinho, por mais que eu tenha as minhas fragilidades, Nosso Senhor nos convida, e aqui mostrou nessa comunidade, está mostrando durante todos esses dias, todos trabalhando pelo mesmo ideal, mostrar o reino de Deus que está sempre acontecendo. Motivem, convidem nossos irmãos, propaguem nos meios de comunicação, falem para as pessoas próximas a você, olha, precisamos ir à nossa comunidade ali rezar, precisamos mostrar esse reino de Deus para todos os povos. Amados irmãos, que Nossa Senhora possa interceder por cada um de nós e também possa abençoar os nossos irmãos também que estão nos acompanhando pelos meios de comunicação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
rogai a Deus por nós, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, Consoladora dos aflitos, rogai a Deus por nós, auxílio dos cristãos, rogai a Deus por nós, Rainha dos anjos, rogai a Deus por nós, Rainha dos patriarcas, rogai a Deus por nós, Rainha dos profetas, rogai a Deus por nós, Rainha dos apóstolos, rogai a Deus por nós, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Nossos corações, por Cristo nosso Senhor, façamos o nosso ofertório, ofertando a Deus também o nosso coração. Quando o trigo amadurece e do sol recebe a cor, quando a uva se torna cresce na oferta do nosso amor, damos graças pela vida. Os presentes da natureza, o amor no coração, porque o povo canta a certeza, traz a vida em confusão. Abençoa nossa vida, o trabalho redentor, as colheitas repartidas. Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, nós nos pedimos, santificai com benevolência esses dons e, aceitando a oblação do sacrifício espiritual, fazei de nós uma eterna oferenda para vós. Por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo tempo. Mas com maior júbilo, louvar-vos nesse tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e para os vossos fiéis abrem-se as portas do reino dos céus. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus do universo, no céu e na terra. Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus do universo, no céu e na terra. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vosso santo, fonte de toda santidade,
Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando o crime de paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, os pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una no só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, pela cristã caridade e comunhão com o Papa Leão, com o nosso bispo José Roberto, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também da vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhidos junto a vós na luz da vossa face. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que nesse mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, meus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Rezemos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não ligue os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Poder
ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar na minha morada, mas dizer uma palavra e serei Que salvo. o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Oremos. Alimentados, Senhor, com os dons desse sagrado mistério, nós nos pedimos humildemente que nos faça crescer na caridade a Eucaristia que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória. Por Cristo, nosso Senhor. E convidamos a todos para participar amanhã da terceira noite do nosso tríduo com o tema O Mundo Precisa de Esperança. O responsável da noite de amanhã é a comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, do bairro Alvorada. E os convidados da noite é Terra de Caná, Catequese, Comipa, Pastoral Litúrgica, Rodevasso, PSF Santo Antônio, Departamento de Trânsito, Centro do Idoso, Ação Social e comerciantes do bairro Santo Antônio. Já agradecemos a todos com o coração cheio de gratidão pela presença de todos aqui. Agradecemos de coração a todos que abrilharam essa noite, a presença de cada um que saiu de casa para estar aqui conosco nessa noite. Pedimos a bênção de Nossa Senhora Rainha da Paz sobre a vida e a família de cada um aqui presente. Nosso muito obrigado. De modo especial, queremos manifestar os nossos agradecimentos aos responsáveis da noite. Comunidade Centro, Vila Nova, Comunidade Santa Dulce dos Pobres, Coruja. Queremos uma salva de palmas para essas comunidades que vieram representar aqui. Estendemos também o nosso agradecimento aos convidados de hoje. Escola Joaquim Dias Guimarães, CETEP, AFIA Guanambi, OVM, SCC, PASCOM, MAC, EAC, Pastoral dos Coroinhas. Queremos uma salva de palmas também para eles. Muito obrigada. Que Deus abençoe cada um. Nosso muito obrigado de coração. Por fim, agradecemos ao Padre Leandro. Que prazer ter aqui conosco esta noite. Que Deus abençoe seu sim e sua disponibilidade em estar conosco. Conte sempre com a nossa amizade e as nossas orações, Padre Leandro. E saiba que sempre será muito bem-vindo em nossa comunidade. Queremos convidar as jovens Stephanie e Analice
aqui, também que estão nos acompanhando pelos meios de comunicação, eu vos convido a assistir meu canal lá no YouTube. É um canal que eu acredito que ajudará bastante nós crescermos na fé. Recentemente, coloquei lá um vídeo, um questionamento se os católicos adoram imagens. Então há toda uma explicação teológica, bíblica e até mesmo pedagógica em relação ao uso das imagens. Então, principalmente nesse período, é importante que nós possamos lá aprender. O nome do canal é Essência da Vida. Você colocar a Essência da Vida, que já está aparecendo no YouTube. Se por acaso, você colocar a Essência da Vida não aparecer, é só colocar o nome do primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. Então, colocar lá a Essência da Vida, o livro de Gênesis. Como é o nome do canal também? Para pagar? Ok. Canal TV Nossa Senhora Rainha da Paz. Aí vocês poderão acompanhar, seguir, compartilhar. Olha, gente, vídeos não muito trabalho. Ajude-nos, divulgando, compartilhando e curtindo lá e comentando nossos vídeos. Agradeço também pela comitiva, os responsáveis pela comunidade, também pelo convite. O Senhor esteja convosco. Que Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Vinde em paz, que o Senhor sempre nos acompanhe.